Boa noite, meu povo da roça e do sertão. Primeiro quero agradecer a vocês tudo que ajudam a fortalecer esse cantinho de prosa. Pega seu cafezinho, porque hoje a história é daquelas que pega no peito e só solta no fim. Fica comigo até o último minuto, viu? Já sapeca o dedão no like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de qual cidade você tá vendo esses causos com o Votião. Primeiro relato: o açude que engolia pessoas. Esse causo vem lá de Quixeramobim, no Ceará, no ano de 1948, quando um açude construído para salvar um povo da seca se transformou em algo que escolhia quem vivia e quem morria de um jeito que ninguém conseguia explicar. A construção do açude começou no ano de 1945, obra grande que o governo prometeu para a região que sofria com a falta d'água há gerações. Centenas de homens trabalharam na barragem, cavando, carregando pedra, erguendo os muros que iam segurar a água quando as chuvas viessem. O encarregado da obra era um tal de Genésio Duarte, homem duro de coração e mão pesada com os trabalhadores, desses que não perdoava erro e tratava a gente como bicho de carga. Durante a construção, que durou quase 3 anos de trabalho pesado, sob sol escaldante, 3 homens morreram em acidentes terríveis que podiam ter sido evitados se houvesse um pingo de cuidado ou compaixão. O primeiro foi soterrado quando uma parede de terra desabou, porque Genésio não quis gastar com o escoramento direito. O segundo caiu de uma altura mortal porque as cordas estavam velhas e podres, mas o encarregado dizia que serviam. O terceiro foi esmagado por uma pedra enorme que se soltou do guincho defeituoso que Genésio se recusava a consertar para não atrasar o prazo da obra. As famílias dos mortos choraram, pediram indenização, mas foram mandadas embora com uma miséria que não pagava nem o caixão. Genésio ria da desgraça alheia, dizia que trabalhador era descartável, que sempre tinha mais querendo emprego. Os corpos foram enterrados sem cerimônia, em covas rasas perto da obra, e a construção continuou sem nenhum dia de luto. Quando o açude ficou pronto e as primeiras chuvas encheram a bacia, a festa foi grande em Quixeramobim. Água limpa e farta, promessa de plantação boa, de gado forte, de vida melhor para todo mundo. O povo começou a usar o açude para tudo: pescar, lavar roupa na beira, e nos dias quentes os meninos iam nadar nas águas que pareciam tranquilas e seguras. Foi quando começaram os desaparecimentos que deixaram todo mundo apavorado. O primeiro foi um rapaz de 20 anos chamado Hélio, nadador forte e experiente que conhecia bem aquelas águas e nunca tinha tido problema. Entrou no açude numa tarde de sol quente, deu alguns metros nadando tranquilo e de repente sumiu sem gritar, sem espernear, sem dar tempo de ninguém perceber direito, como se algo tivesse puxado ele para baixo com força descomunal que não deixava reagir nem pedir socorro. Procuraram o corpo por dias seguidos. Mergulhadores vieram de cidades vizinhas, arrastaram o fundo com redes e ganchos, mas nunca acharam nada, nem sinal, nem roupa, nem um fio de cabelo. 2 semanas depois, aconteceu de novo, dessa vez com uma mulher chamada Florinda, que lavava roupa na beira, junto com outras lavadeiras. Ela escorregou numa pedra lisa e caiu na água rasa, lugar onde dava para ficar em pé tranquilo, onde criança brincava sem perigo. Mas Florinda se debateu gritando por socorro de um jeito desesperado. As amigas correram para ajudar, mas ela afundou rápido demais, puxada por algo invisível. E quando conseguiram puxar o corpo dela horas depois, os olhos estavam arregalados de pavor puro, a boca aberta num grito congelado, como se tivesse visto algo horrível demais antes de morrer. O medo tomou conta da cidade.
As pessoas começaram a evitar o açude, mas a necessidade era maior que o receio, porque não tinha outra fonte de água na região inteira. E o mais estranho é que o açude não matava todo mundo, parecia escolher. Tinha gente que nadava todo dia sem problema nenhum, mas outros sumiam na primeira vez que punha o pé na água, e não tinha lógica, não tinha padrão que a gente pudesse entender. Um pescador chamado Inácio, conhecido como Inácio Coragem, por não ter medo de nada, homem de fé inabalável e determinação de ferro, resolveu investigar por conta própria. Começou a perguntar para todo mundo, a juntar informações, a anotar num caderno velho os nomes de todas as vítimas do açude, e descobriu algo que gelou o sangue dele e deixou as mãos tremendo quando escrevia. Todas as pessoas que o açude tinha engolido eram ligadas de algum jeito a Genésio Duarte, o encarregado maldito da obra. O rapaz Hélio, que sumiu primeiro, era sobrinho querido de um dos homens que tinha morrido esmagado na construção. A mulher Florinda, que se afogou, era viúva jovem de outro trabalhador morto, mãe de 3 filhos pequenos que ficaram órfãos. E assim, seguia a lista macabra. Cada vítima do açude tinha laço de sangue, amizade profunda ou parentesco distante com os 3 que tinham sido sacrificados na obra e enterrados sem respeito. Inácio foi procurar Genésio para confrontar, mas o encarregado tinha fugido de Quixeramobim meses antes, levando o dinheiro que tinha roubado da obra e deixando um rastro de sofrimento para trás. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. E ninguém conseguia encontrar ele. Foi quando Dona Zezinha, rezadeira respeitada da região, disse que precisava fazer alguma coisa antes que mais gente morresse. Ela explicou que os 3 trabalhadores mortos na construção estavam presos no fundo do açude, as almas amarradas pela injustiça que tinham sofrido, e agora cobravam vingança de quem tinha sangue ou ligação com as famílias que não lutaram por justiça na época. Dona Zezinha organizou uma cerimônia sagrada na beira do açude, no fim de tarde, quando o sol estava se pondo e tingindo a água de vermelho. Chamou as famílias dos 3 mortos, pediu que trouxessem flores colhidas com as próprias mãos e velas benzidas na igreja, e reuniu toda a cidade para testemunhar. Com voz firme, mas emocionada, pediu perdão em nome da comunidade inteira que tinha deixado aqueles homens serem enterrados sem dignidade, que tinha aceito a injustiça em silêncio por medo ou covardia. Jogou as flores na água uma por uma, cada flor representando uma alma que precisava de descanso. Acendeu as velas que formaram um círculo de luz ao redor do açude e rezou durante horas seguidas sem parar, pedindo aos céus que libertassem os espíritos atormentados, que transformassem a dor em paz e a vingança em perdão. Mas a reza não foi suficiente. Dona Zezinha disse que enquanto Genésio Duarte não pagasse pelo que fez, enquanto ele não enfrentasse a justiça divina ou humana, o açude ia continuar cobrando. E foi exatamente o que aconteceu. O açude parou de matar por alguns meses, mas depois voltou, sempre escolhendo com cuidado, sempre levando gente que tinha alguma ligação com a obra maldita. Anos depois, quando ninguém mais falava em Genésio Duarte, e muitos já tinham até esquecido o nome maldito dele, a notícia chegou em Quixeramobim, trazida por um viajante. Genésio tinha morrido afogado num rio distante, em circunstâncias que ninguém conseguia explicar direito. Encontrado por pescadores com o corpo preso entre pedras enormes no fundo da água, os olhos arregalados de terror absoluto, as mãos agarradas em algo invisível, como se tivesse tentado se defender de um ataque que só ele podia ver. No exato dia da morte dele, testemunhas juravam que o açude de Quixeramobim fez um barulho estranho, como um suspiro profundo de alívio, e depois ficou calmo,
As águas pararam de engolir gente de uma hora para outra e a paz finalmente voltou para a cidade. Dona Zezinha disse que a justiça tinha sido feita, que os espíritos dos 3 trabalhadores tinham encontrado o responsável e cobrado a dívida de sangue que estava pendente. Depois daquele dia, o açude voltou a ser só água, nem boa nem má, só necessária para a vida continuar. Tem dívida que a morte não apaga, ela só muda de endereço e continua cobrando até encontrar quem deve. Água que nasce de injustiça carrega sede de vingança. E essa sede só se aplaca quando o culpado paga com a mesma moeda. Mas calma, que o próximo causo vai te mostrar que amor de mãe é capaz de enxergar no escuro. Segundo relato, o último parto da parteira cega. Como é que é, meu povo que tem fé? Esse causo aconteceu em Cajazeiras, na Paraíba, no ano de 1951, sobre uma mulher que perdeu a visão, mas nunca deixou de enxergar o que realmente importava e que fez seu último trabalho de um jeito que ninguém vai esquecer enquanto viver. Dona Mocinha era a parteira mais conhecida de Cajazeiras e das redondezas. Mulher de mãos firmes e coração generoso que tinha trazido ao mundo mais de 500 crianças ao longo de 30 anos de serviço. Ela conhecia cada etapa do parto como ninguém. Sabia quando estava tudo certo e quando tinha problema. Tinha o dom de acalmar as mães assustadas e de puxar bebê que vinha atravessado sem causar dano. Mas no ano de 1949, uma doença levou a visão dela em questão de semanas. Começou com a vista embaçada, depois veio a dor. E quando procurou o médico na capital, já era tarde demais. O mal tinha tomado conta e não tinha cura. Dona Mocinha voltou para Cajazeiras completamente cega, mergulhada numa escuridão que parecia o fim de tudo que ela conhecia. O povo da cidade ficou desolado, porque perder Dona Mocinha era perder segurança, era voltar para o tempo em que mulher morria de parto por falta de quem soubesse ajudar direito. Ela mesma chorou por dias seguidos, sentindo que tinha perdido não só a visão, mas também o propósito da vida dela, o dom que Deus tinha dado e que agora parecia inútil. Foi o marido dela, seu Damião, homem paciente e sábio, quem plantou a semente da esperança. Disse que as mãos dela continuavam as mesmas, que o conhecimento não morava nos olhos, mas na cabeça e no coração, que ela tinha feito tanto parto que podia fazer de olhos fechados se precisasse. Dona Mocinha ouviu as palavras dele e começou a pensar, a treinar em silêncio, tocando objetos para reconhecer pelo tato, memorizando cada movimento que fazia durante os partos. Quando a primeira mulher grávida veio pedir ajuda, Dona Mocinha hesitou. O medo apertou o peito dela, mas a necessidade da outra foi maior que o receio. Fez o parto inteiro guiada só pelas mãos, pelos sons, pelo instinto que tinha desenvolvido em décadas de prática. E deu tudo certo. O bebê nasceu saudável, a mãe ficou bem e Dona Mocinha descobriu que podia continuar servindo mesmo sem enxergar. Voltou a fazer partos, devagar no começo, mas com confiança crescente a cada criança que nascia bem. O povo de Cajazeiras voltou a confiar nela. Diziam que Dona Mocinha enxergava com as mãos melhor do que outros enxergavam com os olhos, que ela tinha um dom divino que a cegueira não conseguia tirar. Até que chegou aquela noite de tempestade no ano de 1951. Uma jovem chamada Edileuza, grávida de gêmeos e passando muito mal, foi levada às pressas para a casa de Dona Mocinha. O marido dela, Josias, estava desesperado porque a situação era grave. A mulher gritava de dor insuportável e sangrando demais. E não tinha tempo de chegar no hospital da cidade grande, que ficava a horas de distância. Dona Mocinha examinou Edileuza com as mãos trêmulas
e sentiu o coração apertar. Os bebês estavam presos, entrelaçados um no outro de um jeito perigoso, e a mãe estava fraca demais, perdendo sangue rápido demais. Era o tipo de parto que, mesmo com visão perfeita, seria um desafio mortal, e fazer aquilo no escuro era quase impossível. Seu Damião viu o pânico nos olhos cegos da esposa e segurou as mãos dela com força. Disse que ela era capaz, que tinha salvado vidas mais difíceis, que precisava confiar no dom que Deus tinha dado. Dona Mocinha respirou fundo, rezou baixinho pedindo orientação divina e começou o trabalho mais difícil da vida dela. Trabalhou durante horas que pareciam eternidade sem fim, as mãos suadas e trêmulas, explorando cada centímetro com precisão cirúrgica, sentindo os batimentos acelerados dos corações dos bebês através da barriga da mãe, guiando com cuidado milimétrico e paciência infinita para desfazer o nó impossível que prendia as crianças uma na outra. Seu Damião ficou ao lado, segurando vela acesa para iluminar o ambiente, mesmo sabendo que a luz não fazia diferença nenhuma para a esposa dele, mas fazia para todo mundo que assistia aquele milagre acontecer. Edileuza gritava de dor que cortava a alma de quem ouvia, chorava chamando pela mãe que tinha morrido anos atrás, e Josias segurava a mão da esposa rezando sem parar, prometendo tudo aos santos se eles salvassem a família dele. Conseguiu soltar o primeiro bebê depois de manobra delicada, que exigiu toda a perícia dela. Um menino que nasceu roxo e quieto demais, sem respirar, sem chorar, parecendo mais morto que vivo. Dona Mocinha sentiu o pânico subir, mas não deixou dominar. Limpou as vias respiratórias com os dedos experientes, soprou ar na boca pequena e frágil, massageou o peito minúsculo com movimentos precisos que tinha feito centenas de vezes e, finalmente, depois de segundos que pareciam horas, ouviu o choro fraco que foi ficando mais forte, que era música celestial para os ouvidos dela. Passou o bebê para os braços trêmulos de seu Damião, que chorava de emoção e alívio, e voltou imediatamente para a segunda criança que ainda estava presa no ventre da mãe. A menina estava em posição ainda pior, atravessada de um jeito que dificultava tudo. Dona Mocinha sentiu o próprio corpo fraquejar, a pressão subir perigosa, a vista que já era escura ficou ainda mais escura com tontura, mas ela não parou. Usou toda a experiência de 30 anos, toda a fé que tinha no coração, e com delicadeza impossível conseguiu virar a bebê e puxar ela para a luz do mundo. A menina nasceu chorando forte, saudável e perfeita. Edileuza estava viva, mas muito fraca, precisando de cuidados urgentes. Dona Mocinha pediu que levassem ela para o hospital imediatamente. Deu instruções detalhadas sobre como cuidar dela no caminho e viu a família partir na carroça sob chuva que não dava trégua. Quando ficaram sozinhos na casa silenciosa, com só o barulho da chuva batendo no telhado de telha, Dona Mocinha desabou nos braços do marido como saco de farinha vazio. Seu Damião sentiu o corpo dela amolecer de um jeito assustador. Viu a respiração ficar irregular e ofegante, os lábios ficarem roxos e percebeu com horror crescente que algo estava muito errado, que o esforço descomunal tinha sido grande demais para o coração cansado dela aguentar. E agora o preço terrível estava sendo cobrado. Chamou por ela com desespero, sacudiu os ombros dela com cuidado, mas Dona Mocinha já estava em outro lugar. Já tinha entregue tudo que tinha para dar. Dona Mocinha morreu ao amanhecer, tranquila e em paz, sabendo que tinha salvado 3 vidas com o último fôlego que tinha. Seu Damião chorou, segurando a mão dela, agradecendo por ter tido o privilégio de amar uma mulher tão extraordinária. A notícia se espalhou por Cajazeiras e as pessoas choraram como se tivessem perdido alguém da própria família.
O enterro foi imenso e tocante. Centenas de pessoas caminharam atrás do caixão simples de madeira sob sol quente que queimava a terra seca, gente vindo de fazendas distantes, de vilarejos vizinhos, todos querendo homenagear aquela mulher extraordinária. Muitas das mães que ela tinha ajudado ao longo de 3 décadas levaram os filhos no colo. Crianças de todas as idades que existiam por causa das mãos habilidosas dela, para se despedir da parteira cega que tinha trazido eles ao mundo com amor e dedicação. Edileuza se recuperou depois de semanas difíceis no hospital. Os gêmeos cresceram fortes, saudáveis e cheios de vida. E anos depois, ela contava para todo mundo que encontrava pela frente sobre a parteira cega milagrosa que tinha salvado a vida dela e dos filhos, mesmo sabendo que ia custar a própria vida, que tinha escolhido morrer para que outros vivessem. Tem sacrifício que não cabe em palavra, só em gratidão eterna. Quem entrega a vida para salvar outra não morre de verdade. Vira luz que guia para sempre os caminhos de quem foi tocado por tanto amor. Agora vem uma história que vai mostrar que generosidade silenciosa vale mais que qualquer riqueza barulhenta. Terceiro relato: o barbeiro que não cobrava de pobre. Chega mais, minha gente de coração generoso. O que vou narrar aconteceu em Marília, lá em São Paulo, no ano de 1947, sobre um homem simples que escolheu a dignidade alheia acima da própria barriga e cuja bondade silenciosa tocou uma cidade inteira de um jeito que ninguém imaginava. A barbearia ficava numa esquina movimentada do centro de Marília, pequena, mas bem cuidada, com aquela cadeira de couro gasto, espelho embaçado pelo tempo e navalha sempre afiada. O dono era Valdomiro Santos, homem magro de olhar tranquilo que todo mundo chamava de seu Miro, barbeiro de mão leve e conversa agradável que atendia gente de todo tipo desde que tinha aberto o estabelecimento há quase 20 anos. Seu Miro vivia sozinho nos fundos da barbearia, num quartinho apertado com cama de solteiro, fogão de 2 bocas e uma mesinha velha onde fazia as refeições. Nunca tinha casado, não tinha família conhecida em Marília e vivia daquele trabalho humilde que mal pagava as contas no fim do mês. Mas tinha uma coisa que ele fazia e que intrigava os vizinhos há anos. Toda vez que chegava alguém claramente pobre na barbearia, trabalhador braçal com roupa remendada e mãos calejadas, seu Miro cortava o cabelo com o mesmo capricho que fazia para os clientes ricos. Fazia a barba com cuidado, passava loção cheirosa e, na hora de cobrar, sempre dizia a mesma coisa com um sorriso discreto. Esse aqui é por conta da casa, volte sempre que precisar. Os pobres saíam da barbearia com dignidade recuperada, cabelo cortado, barba feita, cheirosos e apresentáveis, prontos para procurar emprego ou para ir num compromisso importante. Muitos ofereciam pagar depois quando tivessem dinheiro, mas seu Miro recusava com delicadeza. Dizia que não era dívida, era presente, e que a única coisa que pedia em troca era que fizessem o mesmo por alguém quando pudessem. Os comerciantes da rua comentavam baixinho que seu Miro era maluco, que ia morrer de fome fazendo caridade daquele jeito, que pobre não enche barriga de ninguém. Mas ele continuava do mesmo jeito, atendendo quem podia pagar e quem não podia com igual atenção e respeito, sem diferenciar, sem julgar, sem pesar a mão na hora de dar o melhor de si. O dono da padaria ao lado, homem chamado Antenor, percebia que seu Miro muitas vezes comprava só pão amanhecido e café ralo, economizando cada centavo, comendo menos do que devia para conseguir manter a barbearia aberta e continuar ajudando quem precisava. Antenor tentou confrontar o barbeiro algumas vezes. Diz que aquilo não fazia sentido, mas seu Miro só sorria e mudava de assunto. Os anos passaram e a situação dele foi piorando devagar.
A barbearia precisava de reforma que ele não tinha como pagar. Os equipamentos estavam velhos e quebrando. A cadeira de couro tinha rasgos que ele consertava com pano e linha. Seu Miro emagrecia visível. As roupas ficavam largas no corpo franzino. Mas ele continuava não cobrando de quem não podia pagar. Continuava dando dignidade de graça para quem a vida tinha tirado tudo. Foi quando Antenor percebeu algo muito estranho que o deixou preocupado de verdade. Seu Miro começou a fechar a barbearia mais cedo que o normal, coisa que nunca fazia, a andar curvado, apertando o peito com a mão como se sentisse dor constante, a tossir de um jeito seco e preocupante que fazia a gente gelar por dentro só de ouvir. O padeiro insistiu durante semanas, quase implorou, até que o barbeiro finalmente cedeu e confessou a verdade que estava guardando sozinho. Estava doente, tinha procurado médico fazia meses atrás, quando as dores começaram, e descobriu que era coisa grave no pulmão, que precisava de tratamento caro em hospital particular, que não tinha a menor condição de pagar com o dinheiro que ganhava. Tinha escolhido simplesmente aceitar o fim que estava chegando aos poucos, sem fazer barulho, sem reclamar para ninguém, sem pedir ajuda porque não achava que merecia. Antenor ficou devastado com a notícia e decidiu fazer algo. Conversou com os outros comerciantes da rua, contou a situação e juntos organizaram uma vaquinha para ajudar o barbeiro. Colocaram um vidro no balcão da padaria com um cartaz explicando e esperaram que as pessoas contribuíssem. Mas o que aconteceu foi muito além do que qualquer um esperava. Quando a notícia se espalhou pela cidade de que seu Miro estava doente e precisando de ajuda, começou a chegar gente de todo canto. Não eram só os comerciantes ou os clientes ricos da barbearia. Eram centenas de homens pobres que ele tinha atendido de graça ao longo dos anos. Trabalhadores braçais que nunca tinham esquecido a dignidade que ele tinha dado. Cada um trazia o que podia, com sacrifício visível nos rostos cansados, moedas guardadas debaixo do colchão, cédulas amarrotadas escondidas em lata velha. Alguns traziam galinha cacarejando debaixo do braço, ovos embrulhados em jornal, saco de arroz ou feijão, qualquer coisa que pudesse ajudar o homem que tinha ajudado eles, sem pedir nada. Formou fila enorme na porta da padaria que dava a volta no quarteirão, gente chorando abertamente e contando histórias emocionantes sobre como o corte de cabelo gratuito tinha mudado o rumo da vida deles de forma definitiva. Como tinham conseguido emprego justamente porque estavam apresentáveis e cheirosos. Como tinham recuperado a autoestima despedaçada quando mais precisavam daquele empurrão. Um homem chamado Jeremias, que trabalhava carregando caixote pesado no mercado municipal, contou emocionado que anos atrás estava desesperado procurando trabalho, sujo e maltrapilho, depois de semanas dormindo debaixo de ponte. E seu Miro tinha cortado o cabelo dele, feito a barba, passado loção importada sem cobrar 1 centavo sequer. No dia seguinte ele tinha conseguido emprego fixo, construiu vida melhor aos poucos, casou, teve filhos e nunca tinha esquecido daquele ato simples de bondade que tinha virado ponto de virada na história dele. Outro homem, pedreiro forte de nome Valdemar, conhecido no bairro inteiro, disse com voz embargada que tinha ido para entrevista de emprego muito importante depois que seu Miro arrumou ele inteiro de graça, cortou cabelo, fez barba e conseguiu a vaga boa que mudou a vida da família toda dele de cima a baixo. E assim vinham as histórias, uma atrás da outra, dezenas delas, mostrando que a generosidade silenciosa do barbeiro tinha plantado sementes que tinham brotado em vidas transformadas. O dinheiro arrecadado em poucos dias foi muito além do necessário para tratamento. Superou todas as expectativas que qualquer um tinha. Deu para pagar médico particular dos melhores de São Paulo,
remédios importados caríssimos que vinham de longe, internação em hospital de primeira linha, e ainda sobrou uma quantia generosa para reformar a barbearia inteira de cima a baixo, trocar cadeira velha por nova, comprar equipamento moderno, pintar as paredes, arrumar o telhado que vazava, garantir que seu Miro pudesse trabalhar com todo conforto e dignidade quando se recuperasse da doença. Seu Miro chorou quando viu a quantidade de gente que apareceu para ajudar, quando entendeu que a bondade que tinha espalhado durante décadas estava voltando multiplicada. Ele se recuperou da doença contra todas as expectativas, voltou a trabalhar na barbearia reformada, mas nunca mudou o jeito de ser. Continuou não cobrando de quem não podia pagar, continuou dando dignidade de graça, mas agora com a certeza de que tinha gente cuidando dele também. Seu Miro viveu até a idade bem avançada, passando dos 80 anos com saúde razoável, sempre magro e discreto, sempre humilde no jeito de falar e agir, sempre atendendo pobres sem cobrar nada, porque aquilo era parte da essência dele. Quando finalmente morreu de velhice natural, dormindo tranquilo numa noite de verão, o seu enterro reuniu muitas pessoas de todas as idades que caminharam atrás do caixão sob sol forte. Muitas segurando tesoura ou navalha em homenagem respeitosa ao barbeiro extraordinário que tinha ensinado uma lição que ninguém jamais ia esquecer. Generosidade plantada em silêncio cresce em gratidão barulhenta. Quem dá sem esperar receber está fazendo seguro para o dia em que vai precisar, porque bondade sempre volta, às vezes quando a gente menos espera e mais precisa. Segura firme porque o próximo causo vai mostrar que cura pode vir com preço alto demais. Quarto relato. O vendedor de remédios milagrosos. Era 1953, quando um mascate apareceu em Oliveira, Minas Gerais, trazendo garrafadas que faziam o impossível virar realidade, mas carregando consigo um segredo terrível que só foi revelado tarde demais. Ele se chamava Anísio Ferreira. Homem de uns 50 anos que chegou na cidade numa tarde quente de janeiro, puxando uma carroça velha cheia de garrafas de vidro escuro. Montou barraca na praça principal e começou a vender os remédios caseiros, garrafadas de ervas que ele dizia curar desde dor de cabeça até doença grave no coração. No começo, ninguém acreditava muito, porque todo lugar aparece gente vendendo promessa engarrafada que não serve para nada. Mas tinha algo diferente no Anísio, um jeito sincero de falar, um olhar cansado de quem já tinha visto muito sofrimento e, principalmente, os remédios dele funcionavam de verdade de um jeito que assustava. A primeira pessoa curada foi Dona Geralda, mulher que sofria de reumatismo há anos, vivia curvada de dor e mal conseguia andar. Tomou a garrafada que Anísio preparou especialmente para ela, e em 3 dias estava caminhando reta, sem dor, mexendo os braços com liberdade que não tinha fazia uma década. A notícia se espalhou rápido e as pessoas começaram a procurar o mascate. Depois veio o caso do menino Sebastião, criança de 7 anos, que tinha febre constante que nenhum médico conseguia curar, o corpo definhando dia após dia. Os pais estavam desesperados. Já tinham perdido a esperança, mas decidiram tentar a garrafada como último recurso. Anísio preparou o remédio com cuidado, entregou para as mãos trêmulas da mãe e pediu que dessem para o menino durante 9 dias sem falhar. No 10º dia, Sebastião acordou sem febre, com fome, querendo brincar, como se nunca tivesse estado doente. As curas continuaram acontecendo dia após dia, uma atrás da outra, casos que pareciam impossíveis virando testemunho de milagre. Homem com úlcera sangrando havia meses sem parar, vomitando sangue toda noite, ficou completamente bom depois de 2 semanas tomando a garrafada.
Mulher jovem com problema grave no coração que os médicos tinham desenganado, voltou a ter vida normal, correndo atrás dos filhos pequenos sem sentir falta de ar. Velho que não enxergava direito, que vivia tropeçando em tudo e mal reconhecia os netos, recuperou a visão quase perfeita. Anísio virou celebridade respeitada em Oliveira e nas cidades vizinhas. As pessoas faziam fila desde cedo na praça para conseguir os remédios dele, e ele atendia todo mundo com paciência infinita e humildade sincera, preparando cada garrafada como se fosse a coisa mais importante e sagrada do mundo inteiro. Mas tinha algo estranho que poucos reparavam. Anísio estava ficando cada vez mais doente. Começou com uma tosse seca que não passava. Depois veio a dor no peito que ele tentava esconder, as mãos tremendo quando preparava as garrafadas, o rosto ficando cada vez mais pálido e suado. Ele emagrecia visível. As roupas ficavam largas no corpo que ia sumindo aos poucos. Foi o padre da cidade, Padre Augusto, homem observador e atento, quem percebeu o padrão assustador. Cada vez que Anísio curava alguém de uma doença específica, ele começava a apresentar sintomas daquela mesma doença dias depois. Quando curou Dona Geralda do reumatismo, Anísio começou a mancar e reclamar de dores nas juntas. Quando curou o menino Sebastião da febre, o mascate passou semanas febril e tremendo. E assim seguia, doença após doença sendo transferida dos doentes para ele. Padre Augusto confrontou Anísio numa tarde. Chamou ele na sacristia da igreja e perguntou direto o que estava acontecendo. O mascate tentou negar no começo, mas o peso da verdade era grande demais para carregar sozinho, e ele finalmente confessou tudo que tinha guardado em segredo por anos. Anísio tinha feito um pacto há muito tempo atrás, não com demônio, nem com força das trevas, nem nada do tipo, mas com as próprias ervas sagradas da natureza e com Deus verdadeiro. Tinha perdido a esposa e os 3 filhos pequenos numa epidemia violenta anos atrás. Viu eles morrerem um por um sem conseguir fazer nada. E no desespero absoluto da perda, tinha pedido de joelhos o dom de curar para nunca mais ver família sofrer do jeito que a dele tinha sofrido. Ofereceu a própria vida em troca do poder de salvar outros, e o pedido tinha sido atendido de um jeito literal demais, mais cruel do que ele imaginava. Ele conseguia curar qualquer doença que existisse no mundo, mas o preço terrível era absorver aquela doença no próprio corpo, carregar todo o sofrimento que tirava dos outros, virar recipiente vivo de males que deviam estar espalhados por dezenas de pessoas. Durante anos, ele tinha vagado sozinho de cidade em cidade pelo interior de Minas, curando gente que precisava e adoecendo ele mesmo em troca. O corpo magro virando depósito triste de todas as doenças que tirava das pessoas que ajudava. Não se arrependia nem um pouco. Dizia com convicção que era propósito sagrado dele, missão dolorosa que tinha aceitado de livre vontade. Mas confessava que o peso estava ficando grande demais. O corpo já não aguentava mais carregar tanto mal junto sem desmoronar. Padre Augusto ficou devastado com a revelação e implorou que Anísio parasse, que não curasse mais ninguém, que deixasse o corpo dele descansar. Mas o mascate recusou com firmeza. Disse que enquanto tivesse um fôlego ia continuar ajudando, porque cada pessoa curada era uma vida salva, uma família que não ia sofrer. E isso valia qualquer sacrifício. A situação chegou ao limite quando apareceu uma mulher jovem chamada Honorina, grávida de 8 meses e com complicação gravíssima que estava matando ela e o bebê aos poucos. Os médicos de Oliveira tinham examinado ela com cuidado, balançado a cabeça com tristeza profunda e dito que não tinha jeito nenhum, que ela ia morrer em questão de poucos dias e o bebê junto, que era só questão de tempo até a tragédia se completar.
A família desesperada, marido chorando sem parar e pais dela destruídos pela notícia, procurou Anísio como última esperança impossível, como apelo final antes de aceitar o inevitável. O mascate olhou para a barriga da mulher, sentiu a gravidade do caso e soube que aquela cura ia custar a vida dele. Mas não hesitou nem por um segundo. Preparou a garrafada mais poderosa que já tinha feito, usou as ervas mais raras que tinha guardado para a emergência e entregou nas mãos da família com instruções precisas. Honorina tomou o remédio e melhorou de forma milagrosa em poucas horas. A complicação sumiu. O bebê se mexeu forte na barriga dela e os médicos não conseguiam explicar como aquilo era possível. Ela deu à luz dias depois, um menino saudável e forte, e mãe e filho ficaram bem. Mas Anísio desabou naquele mesmo dia. O corpo dele não aguentou absorver mais aquele mal pesado. Todos os anos de doenças acumuladas cobraram o preço final de uma vez. Padre Augusto encontrou ele caído na barraca, ainda consciente, mas fraco demais para se mexer. O mascate morreu naquela noite, cercado pelas garrafas vazias e pelas ervas que tinham sido instrumento da missão dele. Padre Augusto ficou ao lado, segurando a mão dele até o último suspiro, rezando e agradecendo pelo sacrifício que poucas pessoas iam entender de verdade. O enterro foi simples, mas profundamente emocionante, sem luxo, mas cheio de amor verdadeiro. Todas as pessoas que Anísio tinha curado ao longo dos meses em Oliveira apareceram vestidas de luto, muitas chorando abertamente, sem vergonha das lágrimas, muitas trazendo flores colhidas com as próprias mãos nos jardins de casa. Honorina veio com o bebê recém-nascido, embrulhado em manta branca no colo. Ainda fraca, mas viva, graças ao sacrifício dele, ajoelhou na frente do túmulo aberto e agradeceu em voz alta, emocionada, pelo homem extraordinário que tinha dado a própria vida para que o filho dela nascesse saudável e forte. Cura verdadeira não vem sem custo. Alguém paga o preço sempre. Quem escolhe carregar a dor alheia no próprio corpo está fazendo o sacrifício mais puro que existe, trocando sofrimento por amor sem esperar nada em troca. Tem mal que vem do céu mesmo, e você vai entender quando ouvir o próximo causo. Quinto relato: a chuva que só caía numa casa. O trem assustador, meu povo bom. Lá em São Mateus do Sul, no Paraná, corria o ano de 1949, quando uma família inteira começou a viver um pesadelo que desafiava qualquer lógica, uma maldição que caía do céu em forma de água e que não dava trégua nem de dia nem de noite. A propriedade pertencia a Evaristo Machado, fazendeiro de posses, que tinha herdado aquelas terras do avô dele, homem duro que tinha prosperado cultivando trigo e criando gado. Evaristo morava ali com a esposa Irene e os 5 filhos, numa casa grande de madeira bem construída, cercada de plantação farta e pasto verde, onde os animais pastavam tranquilos. Tudo começou numa manhã de março, quando Evaristo acordou e viu que estava chovendo pesado no terreiro da casa, mas só ali. A chuva caía forte e grossa em cima da propriedade dele, encharcando tudo, enquanto ao redor o sol brilhava forte no céu limpo, sem uma nuvem sequer. Ele achou estranho, esperou passar pensando que era temporal localizado, mas a chuva não parou o dia inteiro, caindo sem piedade só naquele pedaço de terra. No segundo dia, a situação continuou igual. Chovia torrencialmente na fazenda de Evaristo, enquanto as propriedades vizinhas permaneciam secas. Dava para ver a linha exata onde a chuva começava e terminava, como se tivesse uma parede invisível marcando o limite. Os vizinhos vinham olhar assombrados. Nunca tinham visto nada parecido e voltavam para as casas deles comentando que aquilo era coisa do outro mundo.
Na primeira semana inteira de chuva ininterrupta, a plantação de trigo, que era promessa de colheita farta, começou a apodrecer afogada em água parada, as espigas ficando pretas e mofadas. O pasto virou lamaçal profundo e perigoso, onde o gado afundava até a barriga e mugia desesperado. Vários animais adoeceram e morreram presos na lama. A casa grande de madeira, que tinha sido orgulho da família, começou a ficar encharcada e fragilizada. A água entrava por todas as frestas imagináveis, apodrecendo o assoalho bonito, formando manchas enormes de mofo fedorento nas paredes antes impecáveis. Irene e os filhos tentavam secar as roupas e os móveis, mas era trabalho inútil e desesperador. Tudo ficava eternamente úmido, pesado e fedendo a bolor. Evaristo não entendia o que estava acontecendo. Procurou padre, procurou benzedeira, mas ninguém sabia explicar aquela chuva impossível que só caía naquela propriedade. Tentou sair da casa com a família, mas descobriu que a nuvem seguia eles. Onde quer que fossem, a chuva caía em cima, encharcando tudo ao redor, enquanto o resto permanecia seco. Foi quando apareceu um senhor velho chamado Constantino, morador mais idoso de São Mateus do Sul, que conhecia as histórias da região melhor que ninguém. Ele olhou para a nuvem escura que pairava sobre a fazenda, balançou a cabeça tristemente e disse que sabia o que era aquilo. Contou que o avô de Evaristo, Feliciano Machado, tinha conseguido aquelas terras através de traição monstruosa décadas atrás. Tinha sido sócio de um homem chamado Jacinto Borges, e os dois tinham comprado a propriedade juntos com economia de anos de trabalho. Mas Feliciano era ambicioso e ganancioso, não queria dividir nada com ninguém. Numa noite de tempestade forte, Feliciano tinha levado Jacinto para ver uns bois no pasto distante. No meio do caminho, com a chuva caindo pesada e a visibilidade zero, ele empurrou o sócio numa vala profunda cheia de água da enxurrada. Jacinto se afogou ali mesmo, gritando por socorro que não veio, lutando contra a correnteza até se cansar e afundar de vez. Feliciano voltou sozinho. Contou que o parceiro tinha escorregado e caído, que tinha tentado salvar, mas não conseguiu. Sem testemunha e sem prova, ninguém questionou a versão dele. Ficou com a propriedade inteira, forjou documentos dizendo que Jacinto tinha vendido a parte dele antes de morrer e prosperou em cima da traição e do assassinato. A família de Jacinto tinha ido embora de São Mateus do Sul, destruída pela perda e pela injustiça. Mas antes de partir, a viúva dele, mulher de nome Alzira, tinha amaldiçoado aquelas terras. Pediu que a chuva que matou o marido perseguisse os descendentes do assassino, que a água não desse sossego, que a traição fosse paga com sofrimento eterno. Evaristo ouviu a história e sentiu o mundo desabar. Ele não sabia de nada disso. O avô tinha morrido quando ele era criança e nunca tinha contado a verdade para ninguém. Mas agora a maldição estava cobrando dele a dívida de sangue que Feliciano tinha deixado. Constantino disse que só tinha um jeito de parar aquilo. Evaristo precisava encontrar os descendentes de Jacinto, pedir perdão em nome do avô, devolver o que tinha sido roubado com juros de todas as décadas e rezar para que aceitassem e quebrassem a maldição. Evaristo vendeu tudo que tinha, juntou cada centavo e saiu procurando a família Borges. Levou meses até achar os netos de Jacinto vivendo pobres numa cidade distante. Quando chegou na frente deles, molhado pela chuva que o seguia, se ajoelhou chorando e contou a verdade toda. Pediu perdão pela traição do avô, ofereceu todo o dinheiro que tinha juntado. Os netos de Jacinto ficaram chocados com a revelação, mas viram a sinceridade no arrependimento de Evaristo, viram que ele estava pagando por crime que não tinha cometido. Aceitaram o pedido de perdão, pegaram o dinheiro que era direito deles, e a neta mais velha, mulher de fé profunda, rezou pedindo que a maldição fosse quebrada. Naquele exato momento,
a chuva parou. A nuvem escura que tinha seguido Evaristo por meses se desfez no ar como fumaça. O sol apareceu forte e quente, e pela primeira vez em tanto tempo ele sentiu o calor nos ombros molhados. Voltou para São Mateus do Sul, liberto da maldição terrível, mas completamente pobre, sem terra para plantar e sem dinheiro no bolso. Recomeçou a vida do zero absoluto, trabalhando de arrendatário em terra alheia, mas com a consciência finalmente limpa, o coração em paz e a certeza inabalável de que tinha feito o certo mesmo custando tudo, que tinha corrigido a injustiça monstruosa que o avô tinha cometido tantos anos atrás. Pecado de pai recai sobre filho, até que alguém tenha coragem de quebrar o ciclo com verdade e restituição. Maldição só acaba quando a dívida é paga, quando o errado vira certo, mesmo que custe tudo. Agora vem o último causo, e esse aqui vai gelar a espinha de um jeito que você não vai esquecer. Sexto relato: a ponte que cobrava passagem. Para fechar com arrepio na espinha, no ano de 1945, na região de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, existia uma ponte de madeira velha que atravessava o rio Ijuí, caminho obrigatório para quem precisava ir da cidade para o interior ou vice-versa. Era construção simples, mas necessária, única passagem segura por quilômetros de distância. Mas tinha algo terrivelmente errado com aquela ponte. As pessoas que atravessavam ela começavam a esquecer coisas assim que pisavam do outro lado. Não era esquecimento comum de onde deixou a chave ou o nome de um conhecido, era perda profunda de memória que arrancava pedaços inteiros da vida da pessoa. O primeiro caso que chamou a atenção foi de Arlindo, tropeiro que atravessou a ponte numa manhã levando carroça cheia de mercadoria. Quando chegou do outro lado, ele parou confuso, olhando ao redor sem entender onde estava, para onde ia ou o que carregava na carroça. Tinha esquecido completamente o destino da viagem, o nome das pessoas para quem ia entregar as mercadorias, até o caminho de volta para a casa dele. Depois veio Genoveva, professora que atravessou a ponte indo dar aula na escola rural. No outro lado, ela ficou parada na estrada sem saber quem era, o que fazia ali, nem reconheceu os próprios alunos que vieram buscar ela. Tinha perdido anos inteiros de memória, não lembrava de ter estudado, de ter virado professora, de nada relacionado àquela vida. Os casos se multiplicaram rápido demais e de forma assustadora. Cada pessoa que atravessava a ponte pagava um preço diferente e imprevisível. Alguns perdiam memória de família inteira, esqueciam que tinham filhos esperando em casa ou pais que amavam, olhavam para rostos conhecidos como se fossem estranhos completos. Outros perdiam lembranças de amor construído ao longo de anos. Não reconheciam mais o marido ou a esposa com quem tinham dormido lado a lado por décadas. Tratavam o companheiro como desconhecido qualquer. Tinha quem esquecesse a profissão que tinha levado anos para aprender, acordasse sem saber como fazer o trabalho que sustentava a família. Tinha quem perdesse recordações preciosas da infância, da juventude, de momentos felizes que davam sentido à vida. E tinha casos piores ainda, de gente que saía do outro lado da ponte sem saber o próprio nome, sem reconhecer o próprio reflexo no espelho, perdidos dentro de si mesmos. O medo tomou conta da região. As pessoas evitavam atravessar a ponte. Davam volta enorme por caminhos ruins e perigosos só para não correr o risco de perder a memória. Mas alguns não tinham escolha. Precisavam cruzar por necessidade urgente e sempre saíam do outro lado com buracos nas lembranças que nunca mais voltavam. Foi quando Libório, ferreiro respeitado de São Luís Gonzaga, decidiu investigar a história daquela ponte amaldiçoada. Conversou com os mais velhos,
juntou relatos e descobriu a verdade sobre como aquela construção tinha sido feita. A ponte tinha sido erguida por trabalho forçado durante época de grande seca e fome, quando o governo local tinha obrigado homens pobres e desesperados a trabalhar sem pagamento justo, prometendo comida e água em troca. O encarregado da obra era sujeito cruel chamado Trajano Veloso, que tratava os trabalhadores pior que animais. Durante a construção, que durou meses de sofrimento, vários homens morreram de exaustão, fome e sede trabalhando sob sol escaldante. Trajano não parava a obra nem para enterrar os mortos direito. Jogava os corpos no rio e continuava cobrando o serviço dos que ainda estavam vivos. Quando a ponte finalmente ficou pronta, os trabalhadores sobreviventes foram mandados embora sem receber nada do prometido, sem comida, sem água, sem um tostão pelo sacrifício que tinham feito. Muitos morreram no caminho de volta para casa de tão fracos que estavam. A maldição da ponte não tinha vindo de bruxaria nem de reza ruim. Tinha vindo do sofrimento profundo daqueles homens que tinham dado tudo, inclusive a vida, para construir aquela passagem, e não tinham recebido nem gratidão nem lembrança. A ponte cobrava memória, porque os construtores dela tinham sido esquecidos, apagados da história como se nunca tivessem existido. Libório reuniu o povo de São Luís Gonzaga e contou a verdade toda. Propôs que fizessem algo para honrar aqueles trabalhadores mortos e esquecidos, para dar a eles o reconhecimento que nunca tiveram em vida. Juntaram dinheiro através de vaquinha, que mobilizou toda a região. Encomendaram uma placa grande e bonita de bronze polido, com os nomes gravados fundo de todos os homens que tinham morrido sofrendo na construção da ponte. Nomes que Libório tinha conseguido resgatar com um trabalho árduo e persistente dos registros velhos, amarelados e esquecidos nos arquivos empoeirados da prefeitura. Fizeram cerimônia linda e respeitosa num domingo de sol, com padre benzendo o lugar com água santa e incenso cheiroso. Cravaram a placa pesada bem na entrada da ponte para que todos vissem. E cada pessoa presente falou em voz alta e emocionada o nome de um trabalhador morto, trazendo eles de volta para a memória viva da comunidade depois de tanto tempo esquecidos. Desde aquele dia, a ponte parou de roubar lembranças. As pessoas voltaram a atravessar sem medo e ninguém mais perdeu memória. Mas criaram tradição de que toda vez que alguém cruzava, deveria ler em voz alta ao menos um nome da placa, mantendo viva a lembrança daqueles que tinham dado tudo para construir aquela passagem. Libório, que tinha tido a coragem de investigar e propor a solução, vivia o resto da vida como homem respeitado que tinha salvado a comunidade de maldição terrível. E sempre que atravessava a ponte, ele parava e lia todos os nomes da placa, um por um, agradecendo em silêncio pelo sacrifício daqueles homens. Esquecimento é a morte verdadeira, pior que a morte do corpo. Quem não é lembrado deixa de existir duas vezes. E essa injustiça cobra preço até que alguém resgate a memória perdida e dê dignidade aos esquecidos. E assim a gente vai fechando a prosa de hoje, meu povo querido. O que ficou nessas histórias não foi só o arrepio, foi o peso da justiça que tarda, mas não falha. O sacrifício silencioso feito por amor e a bondade simples que muda destinos inteiros sem fazer alarde. Tudo isso ensina para nós que o mundo pode até ser torto às vezes, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Que essas histórias sirvam de conselho,